tempo é uma bênção de Deus, é uma criação de Deus. Deus criou. Deus está dentro da eternidade. A eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. E dentro da eternidade Deus criou o tempo. Deus separou o dia da noite. Deus separou as estações dos anos. E nós temos a nossa vida sendo controlada, gerenciada pelo tempo. E nessa nossa geração, por motivos que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, o tempo parece que está mais enxuto. O tempo parece que está mais curto. O tempo parece que está mais rápido. Já ouviu alguém falando assim: eu gostaria que o dia tivesse 30 horas, que o dia tivesse 40 horas? Você já falou isso alguma vez? Nossa, se o dia tivesse 48 horas, eu faria mais e mais coisas. Tem um problema sério nessa fala. Porque se nós precisamos de mais tempo para realizar coisas dentro de um mesmo dia, ou nós temos coisas demais para fazer, ou tempo de menos. Se a gente assumir que temos tempo de menos, a gente vai ter um problema sério, porque aquele que criou o tempo, quando terminou de criar todas as coisas no sexto dia, ele fez uma declaração: e viu Deus tudo quanto tinha feito. Me ajuda? Não, era muito bom. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo, inclusive o tempo, era muito bom. Então, nós não temos problema com o tempo, mas nós temos um problema sério com o que nós temos feito com o tempo. E nós temos exigido de nós mesmos aquilo que nós talvez não fomos criados para fazer. E nós temos nos imposto uma quantidade de tarefas, uma quantidade de coisas para fazer, e temos feito isso com as crianças desde pequeno, e nós temos reconfigurado a nossa existência. E ao mesmo tempo que nós somos os principais vilões nesse sentido, nós também somos as principais vítimas. Então vamos falar aí da ditadura do relógio. O tempo, querido, o tempo humano é um Deus perverso. E Ele não perdoa. Ele não perdoa. Você não consegue recuperar o tempo perdido. Quem aqui está com sono atrasado? De repente, na semana, trabalhou muito, estudou, e vai dizer assim: olha, estou com sono atrasado, precisaria de algumas... Também não recupera. Você pode até passar um dia de folga e dormir um pouco mais, acordar, se você costuma acordar às 6, acordar às 8, se você costuma acordar às 8, levantar às 10, essas 2, 3, 4 horas a mais que você impõe no dia, não vai salvar um mês inteiro que você talvez dormiu menos do que o teu corpo, a tua mente, a tua psique exige. Nós precisamos entender. Essa imagem é uma imagem interessante, e a gente já vai falar sobre ela, a imagem do Deus da mitologia grega, o Deus Cronos. E Cronos, ele é um Deus do tempo, e ele come, ele mata os seus filhos. Vamos lá. A palavra Cronos, né, ela vem desse personagem da mitologia grega. Ele é um dos deuses incriados. A mitologia grega, ela tem a sua contação de história da criação, como surgiu todas as coisas. E dentro dessas existem personagens que são incriados, e a partir deles todas as coisas foram criadas. O deus Cronos, que é o deus do cronômetro, que é o deus do relógio, ele é um desses. A partir desse Deus, gera-se os demais deuses e a própria vida, a existência. Cronos e Réia tiveram 6 filhos: Deméter, Hestia, Poseidon, Hades, Hera e Zeus. Mas Cronos se tornou um perverso, engolindo os filhos que nasceram. O tempo engole a gente. O tempo come a nossa vida, come a nossa existência. A ideia da mitologia de Cronos era que, em comendo e engolindo seus filhos, ele não tivesse o risco de ser em algum momento dominado pelos próprios filhos. O tempo não aceita que nós controlemos ele, e as nossas agendas vão dominando. A gente às vezes não tem domínio daquilo que nós fazemos. Nós vamos perceber que a própria evolução do ser humano, que deveria nos tornar mais autônomos, mais protagonistas, nos tornou ainda mais vítimas das tarefas, das obrigações e de uma série de questões. Bom, Cronos era esse personagem que engolia os filhos quando nasciam. Por
ele tinha esse medo de ser de alguma forma ultrapassado. Então nós temos essa imagem aqui, que de alguma forma retrata como esse Deus perverso agia com aqueles que ele subjuga. Agora há uma grande diferença entre o Cronos, que é o tempo do relógio, que é o tempo dos humanos, que é o tempo do mundo pelo qual nós somos controlados, e o tempo de Deus. Se Cronos é um tipo de tempo que nós temos a demarcação, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, nós temos um tempo incontável, um tempo não mensurável, que é o tempo de Deus. Esse tempo é chamado de Kairos. E o tempo de Deus, diferente do Cronos, é um tempo de grandes oportunidades. Queridos, na teoria da relatividade, um dos exemplos que é dado, diz respeito a como nós lidamos com o tempo. Quando nós fazemos alguma coisa que nos é enfadonha, cansativa, parece que o tempo demora a passar. Mas quando fazemos alguma coisa prazerosa, parece que o tempo passa rápido. Quando estamos trabalhando, os 30 dias do mês são absurdamente longos. O dia 15, o dia do pagamento, o dia 30, nunca chega. Mas quando estamos de férias, quando você menos olha, o tempo passou. Quando você está com uma pessoa que te faz bem, um amigo, uma namorada, um cônjuge, uma pessoa que te dá alegria, te dá prazer, aqueles minutos passam muito rápidos. Se você está numa situação enfadonha, cansativa, talvez no seu trabalho, para aqueles que têm o trabalho como algo enfadonho, talvez na sua escola, talvez na igreja. Nossa, como esse culto está demorado. A pessoa não para de falar, o outro não para de cantar. Aquilo é enfadonho e você fica olhando para o relógio, o tempo não passa. Mas quando nós estamos na presença de Deus em alegria, quando nós estamos na presença de Deus em satisfação plena, aquele tempo é um tempo prazeroso. Você, puxa, mas já acabou. Parece que a vigília passou tão rápido. Já são 5, 6 horas da manhã, nós começamos às 11, passou tão depressa, eu nem vi. Puxa, mas já terminou o período do louvor, nós já cantamos, passou tão rápido, eu nem vi. A relação do tempo diz muito respeito ao nosso sentimento. Se você estiver segurando alguma coisa quente na sua mão, obrigatoriamente, como um castigo de repente, 1 minuto, 2 minutos vai parecer uma eternidade. Mas se você de novo estiver fazendo algo que te dá prazer, talvez comendo um açaí, tomando um sorvete, aquilo vai passar muito depressa. O tempo está relacionado aos nossos sentimentos, às nossas relações. Se Cronos é um tempo muito perverso, Kairos é um tempo da oportunidade. Kairos é o Deus do momento, e Deus aqui com a letra minúscula, porque também está relacionado dentro dessa mitologia grega. Então Kairos seria o tempo qualitativo, o tempo da oportunidade, irrepetível. Não acontece de novo. É o momento adequado, é a plenitude, é o melhor do tempo. Qual que é o melhor momento das nossas vidas? Talvez se você for uma pessoa melancólica, de repente uma pessoa mais velha, você vai olhar para trás e dizer assim, na minha juventude foi o meu melhor tempo. Se você não estiver no momento bem no seu casamento, você vai achar que quando você era solteiro, foi o seu melhor momento. Quando que é o nosso melhor momento? Existem 2 dias do ano que ninguém faz nada que vale a pena. Quais são os 2 dias do ano que ninguém faz nada? O dia de ontem e o dia de amanhã. São 2 dias do ano que não dá para fazer mais nada. Ontem já passou e não pertence a nós. Sobre ontem eu só posso me arrepender do que eu fiz de errado ou aprender com aquilo que eu fiz certo. Sobre o amanhã eu só posso sonhar e planejar. Mas o dia que está na minha mão, e é chamado inclusive de presente, como um presente mesmo para nós, é o dia de hoje. O dia mais importante da sua vida é o dia de hoje. O dia que você aceitou Jesus é uma data marcante, o dia do seu nascimento, o dia que você passou no concurso, no vestibular, o dia do seu casamento, eu não sei. Tem várias datas significativas, mas o dia de hoje
é kairos, é o tempo oportuno. Por isso que Deus vai dizer ao seu povo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não era no dia de ontem, não é amanhã, é no dia de hoje. Hoje é o tempo presente. Aquele personagem que estava com Cristo na cruz, um dos malfeitores, a gente não sabe exatamente qual crime ele cometeu, mas para estar ali naquele momento de crucificação, boa coisa ele não tinha feito. Qual a esperança dele? Era de sofrer, agonizar e morrer, não tinha como sair. Mas para ele foi dito: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele momento, aquele dia, foi o dia mais importante da vida dele, porque foi o dia que ele viu Jesus, e foi o dia da oportunidade. Então kairos é esse tempo qualitativo, é o tempo da oportunidade que não volta, que não se repete, é o momento adequado. Vamos ler o texto de Eclesiastes 3:1, bem conhecido. Me ajudem aí. O texto de Eclesiastes 3:1 está aí, ó. Tá ruim, vamos de novo. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo. Veja a diferença. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo específico, há um tempo adequado, há um tempo oportuno, há um tempo ajustado para todo o propósito debaixo do céu. E quando nós pegamos esse texto no original, aparecem as duas palavras que aqui vimos. A primeira palavra é cronos, a segunda palavra é kairos. Tudo tem o seu cronos determinado, e há um kairos para todo o propósito. Tudo tem o seu cronos. Tem esse tempo que nos angustia, tem esse tempo que nos maltrata, tem esse tempo que nos cansa, tem esse tempo que nos enfada, tem esse tempo que nos engorda. Mas há um tempo específico, há um tempo oportuno, há um tempo adequado, há um tempo perfeito, há a plenitude do Espírito Santo de Deus para os propósitos de Deus nas nossas vidas. Queridos, conseguem perceber a diferença? O autor, o pensador, o sábio Salomão, ele não usa essas palavras de maneira sem significado. Há um propósito específico para esse texto, para que nós entendamos que há tempos e tempo. Há um tempo determinado, mas há um tempo específico para determinados propósitos. Mais um tempo, mais um texto, Marcos 1,15. Vamos lá? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo é esse que traz o Filho de Deus à terra? Esse tempo é kairos, é o tempo da oportunidade, é o tempo da qualidade, é o tempo específico que Deus escolheu na história para fazer coisas na minha vida e na sua. Queridos, de novo, a gente tem lidado com o tempo. O apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou. Há um tempo específico para todas as coisas. O kairos está completo e o reino de Deus está próximo. Queridos, o tempo de Deus é perfeito. Tem o versículo que eu citei aqui na abertura e mais alguns. Eu fiz aqui um pequeno mix dos textos aqui de Gênesis capítulo 1. Veja só. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Me ajudem, vamos lá? E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Logo no primeiro dia, quando Deus começa a desenvolver todas as coisas, Deus cria o tempo. Foi pela primeira vez, houve tarde e manhã. Deus fez separação e determinou o tempo.
E essas 24 horas que Deus nos deu, Ele disse que era muito bom. Queridos, por que nós temos sido engolidos pelo tempo? Por que nós temos apanhado tanto do tempo? Por que a gente se sente tão exausto? Por que a gente se sente absurdamente cansado? Aquele que fez o tempo diz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 ou 366 dias por ano. Desse jeito é muito bom. Lógico que tem configurações diferentes de calendário de outros povos, mas exemplificando com o nosso calendário, da maneira que foi dividido, é muito bom. Presta atenção numa coisa que é interessante, que talvez você não se recorde da época de estudo, muitos jovens e adolescentes vai aprender isso muito cedo, né? A rotação e a translação é a maneira com que o tempo é regulado. A rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Ela roda em torno de si mesma. Isso é chamado de rotação. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completar. Por isso que a cada 4 anos a gente completa um ciclo e se acrescenta um dia. Os judeus, por exemplo, têm um calendário diferente da gente. O nosso calendário é solar. O calendário dos judeus é lunar. E eles fazem a contagem pelas fases da. Mas independente de como a gente controla a folhinha em si, o tempo foi criado para nós e não nós criados para o tempo. Querido, nós precisamos dominar. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele chamou os dois e disse assim: olha, sujeitai todas as coisas, dominai sobre todas as coisas. Por que nós temos sofrido em relação ao tempo? Porque nós deixamos de dominar o tempo e passamos a ser escravos. A marcação do tempo, que é a questão do relógio, ela não é tão antiga assim quanto a gente imagina. Nós tínhamos os relógios antigos. O texto bíblico fala até do relógio de Zacarias. Nós temos Josué com um evento espetacular, pedindo para Deus parar o tempo. E nós vemos nessa ação miraculosa, nessa ação de Deus, que realmente o tempo está para nos servir e não nós para servirmos o tempo. Josué, no meio de uma batalha, pede a Deus: olha, para o tempo, faz o sol retroagir e parar em determinada posição para que eu termine esta batalha, para que a vitória seja completa. Mas aqui só uma curiosidade: a marcação do tempo, de uma maneira mais precisa, começa com o relógio do sol. É tido pelos historiadores aí como o instrumento mais antigo de marcação do tempo. E ele funciona analisando a sombra projetada a partir de uma marcação de um objeto de referência no chão, e foi construído mais ou menos aí 1500 anos antes de Cristo. Então o povo egito começou a marcar o tempo. Depois surge o relógio de água, então primeiro o relógio de sol, depois o relógio de água, que consiste em um recipiente. Então era feito um determinado furo, e aí você marcava algum negócio em cima daquele recipiente. Olha, você entrega uma mensagem, vai e volta, até que esse recipiente esteja vazio. Então as pessoas tinham ali como referência a marcação do tempo. A ampulheta, que é talvez mais conhecida, então a gente tem o relógio do sol, o relógio da água, e depois esse marcador do tempo através da areia. Então, um princípio parecido com esse da gota d'água, a gente vai ter os grãozinhos de areia marcando. E por fim, a gente tem algo mais próximo do que a gente conhece, né, da marcação do tempo, que é o relógio de bolso. E esse surge em 1500 depois de Cristo. Então nós temos 1500, cerca de 3.000 anos de intervalo da evolução da contagem do tempo. Mas no fundo, as pessoas viviam de verdade pelo aquele princípio que nós vimos em Gênesis agora há pouco. Houve tarde e manhã. O dia era produtivo entre o nascer e o pôr do sol. O que as pessoas faziam na agricultura e na pecuária quando o sol se punha? Me ajuda? Qual que era
as rotinas dos antepassados. O que as pessoas faziam? Dormiam? Antes de dormir, o que se fazia? Me ajuda? Acho que Jantava. Nós tínhamos as rotinas familiares, né? Então, na época da agricultura, no trabalho e na pecuária, principalmente o trabalho com a terra, ou o trabalho na terra, né? A agricultura especificamente na terra e a pecuária sobre a terra, era uma rotina absurdamente solar. Os animais eram colocados nos currais, nos apriscos, eram fechados, e os homens, as mulheres que trabalhavam, os filhos, retornavam para casa e se reuniam em torno do fogo, em torno da lareira, em torno da mesa. Havia momento, talvez, de falar sobre as coisas do dia, falar dos desafios da manhã. As famílias se reuniam, aquelas que tinham fé iam orar juntos, iam cultuar juntos, e depois tinha um período relativamente longo de sono para o dia seguinte. As coisas começaram a mudar conforme o relógio vai evoluindo, e nós chegamos no relógio de pulso. Os primeiros relógios usados individualmente por pessoas com uso não industrial científico foram os relógios de pulso. Eram incrivelmente raros, caros, né? Os equipamentos para chegar nesse nível de fazer com precisão em pequenos para os pulsos demoraram a serem evoluídos, né? E eram tão caros como joias. Famílias ricas tinham isso, as pessoas comuns continuavam marcando o tempo, ou através da areia, ou através da água, ou simplesmente controlando pelo dia e pela mente. E aí surge o relógio digital. É um tipo de relógio que utiliza os meios eletrônicos, né? Ele tem um cristal pequeno que é capaz de gerar pulsos eletrônicos e uma frequência constante para marcar o tempo aí em 50 e 60 Hz. Queridos, por que tudo isso é importante? Eu estou dando esse contexto histórico para a gente entender. Porque a partir do momento que o relógio chegou no indivíduo, as nossas vidas mudaram. E mudaram drasticamente. Tá, o som tá ligado? Vamos ver se vai dar para ver direitinho aqui essa imagem. Dá para desligar as luzes aqui na frente? Vamos ver se... Vamos ver se está ligado aqui, né? Tá no centro. Vamos ver. Vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Um texto interessante. Eu vou passar de novo, que também é curtinho. Mamãe, sabia que o dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema
é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. É um texto interessante, será? De a gente imaginar. E realmente a nossa vida, ela passa numa velocidade muito rápida. Uma das coisas que incomoda e que traz uma tristeza profunda e uma angústia é quando a gente acha que o nosso tempo não tem sido proveitoso. Algumas mulheres que trabalham em casa, chega o final do dia e ela olha para trás, fez um monte de coisa, está cansada, correu atrás de filhos, lavou roupa, arrumou a casa, preparou comida, lavou louça. E ela chega no final do dia e ela acha aquele trabalho inútil. Ela vê de novo a pia cheia, o cesto de roupa cheio, e ela não vê sentido naquilo. Muitas vezes uma pessoa que trabalha em qualquer uma das áreas, a mesma coisa. Ela passou um dia fazendo relatórios, mexendo com papéis, no outro dia vai ter de novo relatórios e mais papéis. Uma pessoa que mexe com contabilidade, um vendedor, um balconista. A vida é muito mais repetitiva do que a gente imagina. A gente acha que só tinha rotina quem trabalhava no chamado chão de fábrica, numa linha de montagem. Talvez a linha de montagem seja a rotina mais claramente, visualmente repetitiva. Mas a nossa vida como um todo, Salomão vai dizer no texto de Eclesiastes, nada há de novo debaixo dos céus. Nasce o sol, viu alguma coisa de novo? Não, já o existia no passado. E nós precisamos, queridos, dar um sentido mais profundo para as nossas vidas. Quantos idosos chegam no final da sua carreira e às vezes estão absurdamente tristes? E não é só porque a aposentadoria é baixa, não é só porque falta a força física, o vigor que tinha no passado, não. Muitos idosos olham para trás e estão entristecidos porque acham que não valeu a pena a vida. Talvez tenham construído um pequeno patrimônio, deixaram uma casa, um apartamento, um carro, aí vê seus filhos brigando, desunidos, noras, genros, gente que não visita mais no final de semana, que não liga durante a semana, e a pessoa olha para aquele, por que eu vivi? Qual o sentido? E isso causa uma tristeza profunda no idoso, mas também nos mais novos. Às vezes você encerrar um ciclo, um ano de namoro, de trabalho, de ministério, e a gente não vê sentido naquilo. Queridos, isso tem trazido um nível de tristeza muito grande, porque talvez hoje nós observemos a vida de uma maneira diferente que os nossos antepassados. E por nós conseguirmos observar, quantificar, e tem gente que vai sofrer muito por causa dos Facebooks da vida, das redes sociais, porque uma série de coisas que não fazem sentido, no ano seguinte o Facebook vai te lembrar, vai vir nas suas memórias, não é isso? Aparece lá as lembranças, e talvez você vá olhar fotografias, pessoas que você andou, pessoas que de repente fizeram mal para você, e aquilo não vai fazer sentido. Queridos, a gente precisa dar um sentido profundo para o nosso tempo, porque ele não volta. Tempo é uma coisa que não se compra. A gente daqui a pouco vai passar pelo texto, mas só citando ele antecipadamente, Jesus vai dizer: por que vocês andam ansiosos? Como se vocês pudessem aumentar 1 centímetro da sua vida, ou 1 segundo. Nós não podemos aumentar nem tempo e nem espaço. Por isso que é importante nós darmos muito valor ao dia de hoje. Queridos, o texto aqui de Mateus 24 diz assim: e se aqueles dias, quem está falando isso está lá no passado, certo? A gente poderia trocar o tempo, poderia dizer assim: e se nesses dias, não é nenhuma heresia dizer isso, né? No passado está apontando para o futuro.
E nós estamos vivendo esse tempo. E se nesses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados, ou estão sendo abreviados esses dias. Nós estamos vivendo uma vida absurdamente veloz. O tempo não mudou, o relógio não está mais rápido. O segundo continua sendo parecido, os minutos, só que a sensação do tempo é outra. Os irmãos da minha faixa de idade, acima dos 40, como que era na nossa época de criança, de um aniversário para o outro? Me ajuda, os irmãos aí acima de 40, de 50 anos. Como que era de um Natal para o outro? Os irmãos se assumam, os irmãos por favor se assumam, que eu estou vendo os irmãos disfarçando aí. Se assuma, querido. Fala aí, vô. Se assuma. Não quero. Mas irmão, o irmão, né? É avô? É avô. Qual que é o nome? Tércio. Irmão Tércio, como que era, na época que o irmão era criança, de um aniversário até o outro? Demorava muito, não é? Os irmãos da minha geração, é diferente de hoje, que os filhos são absurdamente paparicados, né? A gente ganhava presente no aniversário. E olha lá, aquela mudinha de roupa extra, você ganha uma calça a mais, uma camisa a mais, um tênis a mais, era no Natal. E se você ganhasse um pouquinho antes, porque o pai e a mãe achou uma promoção, você não usava. Isso aqui é roupa do Natal. Não, mas eu quero usar. Não, isso aqui é pro Natal. Aí pegava a promoção, você ficava olhando para a roupa e não podia usar. Era um tênis por ano. O tênis do ano passado, que ficou mais velhinho, você usava para ir para a escola. O tênis novo, para ir para a igreja, para os eventos, não é isso? Os irmãos lembram disso. Como que era, querido, de um aniversário para o outro? Você pediu um presente, sei lá, queria um ferrorama. Não é? Lembra do ferrorama? Deus, tem misericórdia da gente. Não é? Ferrorama. O que mais que tinha aí da nossa geração? Que chute, né? Para ganhar uma bola nova. E os brinquedos, e os bonecos, né? Os Playmobil, Falcon, tinha essas coisas, né? Eu entendo porque eu pesquiso, tá, irmão? Não é que eu sou dessa época, é que eu leio, eu pesquiso. Para fazer as palestras, a gente pesquisa essas coisas. Mas como que era para ganhar isso? Era uma eternidade. Uma eternidade. Aí agora os nossos adolescentes, a turma de 15, 18, 20 anos, quem está no recorde até os 20? Quem está aqui presente? 20. Como que é de um aniversário? Quantos anos você tem? 20. Você já fez aniversário esse ano? Não. Como que você lembrando do seu último aniversário para cá, relação do tempo, o que você acha? Voou. A turma dos 40 vão dizer assim, puxa, mas ontem eu fiz 18 anos. E para tirar a tal da carteira da habilitação? As meninas para fazer 15 anos, os rapazes para fazer 18, eu passava um século. Era 100 anos para a gente completar 18. Queridos, a relação com o tempo mudou. O tempo é o mesmo, mas a nossa relação com o tempo mudou. E tem um grande vilão nisso. Tem um grande vilão. Olha ele aqui. Tem um grande vilão. Um aparelhinho que mudou a nossa relação com o tempo. Por causa desse aparelho e tudo o que ele significa, o que está por trás dele, a nossa relação com o tempo mudou. Você teve um desses? Confessa. Quem teve? Levanta. Vamos confessar os pecados. Quem teve? Isso. The brick, o tijolo. É o tijolo. Né? Foi comprado em 13 de março em 1984. Tinha um ano, velho. Lá nos Estados Unidos, 84. Aqui no Brasil, ele chegou na década de 90, no final dos anos 90. Então, seu protótipo, no entanto, já havia sido construído em 73. Então, ele nasce a ideia em 73, a internet, e a gente vai deixar isso para falar numa outra oportunidade, que a gente vai falar especificamente sobre redes sociais. Hoje eu não vou entrar nesse mérito,
Mas a internet é um fenômeno que surge, ela começa, o seu ideal surge na época da Guerra Fria, como um meio de comunicação, aparece nos ambientes profissionais na virada dos anos 70 para os anos 80, e nos anos 90 ela começa a ser popularizada. No Brasil, na virada dos anos 2000, ela toma o seu mundo. Então a gente tem 40 anos de história e o tempo vai mudando. Queridos, Steve Jobs, esse é o cara. É o cara que mudou o tempo. Se a gente tem Isaac Newton com a teoria da relatividade, Einstein depois melhorando essa teoria, todos eles interpretando o tempo, tem um personagem que muda o tempo. Esse personagem é Steve Jobs. Ele conseguiu transformar o dia em alguma coisa qualquer, diferente de 24 horas. Não temos mais 24 horas como tínhamos no passado. O iPhone 2G fez suas tradicionais, no lançamento ele faz suas tradicionais frases. Ele era um personagem muito carismático, midiático. Ele era um gênio em todos os sentidos, inclusive na comunicação. Um lançamento que vai reinventar o setor da telecomunicação. Ele não tinha ideia, mas ele estava reinventando o tempo. A relação nossa com o tempo mudou. Mais do que reinventar mesmo, o setor da telecomunicação, da TI, das relações interpessoais, houve uma relação de tempo do homem consigo mesmo e do homem com o seu próximo, no coletivo. De novo, tudo tem o seu tempo? E o tempo ali é o quê? Cronos. Tudo tem o seu cronos determinado. E há um kairos para todo o propósito debaixo do céu. Queridos, os primeiros marcadores de tempo eram usados como meras referências para a vida humana. Hoje o relógio se tornou nosso senhor. A gente vive debaixo, literalmente, das ordens do relógio. Vamos ler esse texto, Eclesiastes 3, 4 a 8. Aqui também é um recorte do texto, não está o texto inteiro, tá? Vamos lá? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de dançar, tempo de abraçar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de edificar. Ser humano é isso. É nós temos uma relação saudável com todos os eventos que estão dentro do tempo. Querido, faz quanto tempo que você de repente não dança? Vamos pensar aqui no dançar como alguma coisa no sentido de você se divertir saudavelmente consigo mesmo, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Não? Faz quanto tempo que você não abraça alguém? Quem tem aqui... Bom, vou fazer a pergunta diferente. Quem não tem rede social? Quem não tem? Quem não tem? A irmã não tem? Não tem rede social? A irmã não tem também? Nem com... Mas você até um pouco tempo tinha. Tá. A irmã nunca teve, mas também teve e deixou de usar. A irmã foi na sessão do descarrego, Deus abençoe e libertou a irmã. Os irmãos sigam o exemplo. De novo, todas as coisas me são lícitas, certo? A rede social em si não é um problema, mas depende de como a gente usa. Quem é dono de quem? Quem manda em quem? Da turma que tem rede social, como eu também tenho, quem tem mais do que 500 amigos? Mais de 500? Mais de 1000? Mais de 2000? Pode ver, tem mais de 2000. Como que é seu nome? Giovanni. Você tem mais de 2000 contatos lá. Quantos você lembra? Mais ou menos? Não precisa ser preciso. 5.000. 5.000 pessoas. Você conhece essas 5.000 pessoas? Outras não. 5.000 pessoas. Giovanni, se você estivesse passando hoje, digamos que você estivesse de carro, um dia chuvoso como hoje, caísse num buraco nas Nações Unidas, quantos desses 5.000 viriam te socorrer de longe? Alguns, pelo menos, uns 5 daqueles. Você acha que nenhum?
nossa relação com o outro também mudou. A gente fala de amigos ou de seguidores, pessoas que são verdadeiramente estranhos. Mas essas pessoas têm um nível de informação sobre as nossas vidas profundo. Queridos, há um filósofo, um pensador, do século XVIII, que entendia que com o avançar da tecnologia o ser humano trabalharia cada vez menos. Ele começou a ver as pequenas evoluções da época dele, de repente a evolução mecânica, a máquina a vapor, de repente o trem ligando grandes distâncias. Ele começou a refletir e falou: puxa vida, o ser humano vai ter mais tempo para pensar, mais tempo para viver. Com a evolução, as máquinas vão assumir e fazer as nossas funções mecânicas, e nós teremos mais tempo para sermos mais humanos. Só que aconteceu uma coisa absurdamente não prevista naquela época. Parece que hoje as máquinas são mais humanas e os seres humanos são mais mecânicos, mais máquinas. Nós temos a inteligência artificial e temos as propagandas dos bancos, por exemplo. Quem lembra qual que é o nome da inteligência artificial de um dos bancos? Eles deram nomes. É a BIA do Bradesco, né? Bradesco Inteligência Artificial, a BIA. E a propaganda parece uma pessoa bacana. Fala que eu te atendo, fale sobre as suas viagens, fale sobre os seus sonhos, fale sobre os seus planejamentos, e você ali conversando com a Bia. Mas você não conversa essas mesmas coisas com o seu pai, com a sua mãe, seus sonhos, seus planejamentos. Me diga, onde você quer passar suas férias? Aí você vai lá e fala com a Bia. Onde você quer estudar? Fala com a Bia. Quem que é Bia aqui? Temos Bias aqui? Isso. Fale com as Bias, né? Querido, fale. Há tempo de falar, e não era de falar com máquinas. É tempo de falar com pessoas. Não precisa levantar a mão, mas pense: qual foi a última vez, sem ser na igreja? Porque na igreja, o nosso coletivo, o jeito de fazer igreja força isso, mas sem ser na igreja. Qual foi a última vez que você pôs na sua agenda um café, um almoço, uma tarde para parar e falar com alguém? Dessa conversa fora. Falar sobre tudo e sobre nada. Fazer um negócio humano. Conversar. Pensa um pouquinho nisso. Quando você encontra um amigo de escola, um amigo de trabalho, de igreja, que faz tempo que você não se vê, e se cumprimenta: pô, cara, legal, a gente precisa tomar um café, hein? A gente precisa, vamos marcar. Quando que vai acontecer isso? Nunca vai acontecer. Porque a gente não tem mais tempo. Sabe por quê? Por causa desse personagem aqui, que revolucionou as comunicações e a relação com o tempo, nós incrementamos uma série de atividades nas nossas vidas. Diferente do filósofo que pensava que as máquinas iam fazer as atividades e nós teríamos mais humanidades, nós somos cada vez menos humanos e nós incrementamos um zilhão de coisas. Por exemplo, tempo e a desumanização. Dá uma olhada no tamanho dessas crianças aqui à esquerda e compara com as crianças da direita. As atividades tecnológicas não têm limites e as crianças iniciam ao acordar e continuam no quarto até a hora de dormir. E a criança não tem mais tempo de se relacionar. Queridos, não tem como a gente não refletir sobre o que aconteceu lá em Suzano essa semana. Eu estava vindo para cá pensando nisso. Eu sou professor, eu estou dentro de escola, e essa semana foi muito difícil. E a gente ali lidando com os alunos, aconselhando, orando junto. Alguns alunos com medo de ir para a escola, outros de alguma forma sentindo o peso disso,
Podia ter sido aqui, poderia ter sido conosco. Poxa, Suzana é tão perto. E a gente foi descobrindo que Suzana era cada vez mais perto da gente. Um professor colega de trabalho, era amigo próximo de uma das famílias que perdeu um dos seus filhos. Uma família da nossa igreja, também amigo de trabalho de uma das famílias que perdeu filho. Uma das famílias de lá, ou melhor, algumas famílias daquele colégio, são cristãos e congregam em igrejas que eu conheço, o pastor da região. Nós somos colegas de seminário, trocamos mensagens essa semana. Então Suzana estava muito mais próxima do que nós imaginamos. E as pessoas têm teses, né? E alguns defendem, como a pessoa tem uma posição política, ela critica o exato oposto. Se ela tem a posição política A, ela vai dizer que a culpa é do governo B. Se ela tem a condição política B, ela vai dizer que a culpa é do A. Se a pessoa não gosta de videogame, ela vai dizer que a culpa são dos videogames. Se a pessoa não gosta dos seriados, ela vai dizer que a culpa é dos seriados. Mas problemas complicados não têm respostas simples. Talvez seja um pouco de tudo isso. Talvez seja a somatória de diversos fatores. Fatores sociais, fatores emocionais, fatores relacionais, fatores psicológicos, fatores espirituais. E a gente pode colocar nessa fórmula matemática para chegar no resultado da tragédia uma série de fatores. E quando as pessoas estão fazendo perguntas, olha, por que isso aconteceu? A gente talvez deveria fazer um outro tipo de pergunta. A gente está afim mesmo da resposta? Nós estamos afim de verdade de ouvir a resposta? Com sinceridade, abrindo mão das nossas ideologias, abrindo mão dos nossos gostos, estamos afim mesmo de saber a resposta? Me parece que não. Pelo que eu vi, inclusive nas redes sociais, de tantas falações e de tantos choques de ideia, eu acho que as pessoas não estão afim de ouvir a resposta. As pessoas estão afim de defender as suas próprias causas e ideologias. Quando aconteceu o evento de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, e as duas torres gêmeas foram atacadas por um grupo de terroristas, surgiu a mesma pergunta: onde está Deus? Onde está Deus nesse momento que não cuidou dessas crianças? Onde está Deus que não está nas escolas? Onde está Deus nas coisas terríveis que acontecem no trânsito? Onde está Deus? Naquela época, naquele incidente, se eu não me engano, Billy Graham, que era um pastor de referência nos Estados Unidos, estava doente. E aí foram chamar alguma personalidade cristã evangélica e chamaram a filha dele. Essa é uma entrevista bem famosa, talvez você já tenha visto. Se você tiver interesse, tem lá no YouTube, ela é bem conhecida. E ela desenvolveu uma linha de raciocínio muito simples e profunda. E ela começou a dizer: olha, nós tiramos Deus das discussões no Congresso Nacional, nós tiramos Deus da escola, nós tiramos Deus do mercado de trabalho, nós tiramos Deus da família, nós fomos tirando Deus das nossas práticas do dia a dia. Onde está Deus? Deus está onde nós colocamos Ele, fora das nossas vidas. E talvez nós estejamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, onde Jesus está à porta, do lado de fora do nosso casamento, do lado de fora do nosso relacionamento com os nossos filhos, do lado de fora dos nossos sonhos e projetos, do lado de fora da nossa rede social, do lado de fora da maneira que nós ganhamos dinheiro, do lado de fora da maneira que a gente gasta dinheiro, do lado de fora da nossa saúde. Deus está onde nós temos colocado Ele, bem longe das nossas vidas. Então tragédias como essas são terríveis. E não tem apenas dois culpados, que foram aqueles que entraram, invadiram e mataram, e depois se mataram ou não. Tem vários culpados. Tem muitos. E talvez a gente não esteja afim de ouvir a resposta verdadeira. Por isso que a gente faz as perguntas erradas. Porque se a gente fizer a pergunta certa,
talvez vai ver muito mais a resposta do que a gente imagina. Mas vamos seguir. As nossas crianças perderam a sua infância. Porque as brincadeiras que se tem, as brincadeiras tecnológicas, exigem um nível de avanço de raciocínio que não é saudável para uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Não, mas ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo lógica, ela está distinguindo cores, ela está distinguindo personagens, ela está aprendendo letras, ela está sendo alfabetizada. Tudo tem? Tudo tem? Diga, tudo tem seu tempo determinado. Se a gente antecipa o tempo, se a gente corta fases da vida, algum gap, alguma deficiência, algum buraco vai ficar. É engraçado que a gente não antecipa fases, por exemplo, na construção de um carro, na construção de um avião. Ninguém antecipa fases para que ele saia mais rápido. E entende-se que é necessário que cada peça seja colocada no momento certo, na hora certa, no jeito certo e na sequência certa. Porque senão ele vai sair e vai despencar. A gente tem esse entendimento das coisas mecânicas. Você tem pressa para construir uma casa, mas você não consegue. Você não começa pelo telhado. Você vai começar fazendo buraco fundo e colocando uma estrutura. Você quer ver a casa bonita, mas você não põe o azulejo primeiro, você vai fazer a parede de bloco, de tijolo, feio, de concreto, para depois você fazer o acabamento. Mas nós não temos feito isso conosco. Nós não queremos passar pelo bloco, pelo tijolo, a gente já quer ir no acabamento. E as pessoas ficam felizes de ter crianças com 4 anos lendo, com 5 anos, fazendo coisas que era para fazer com 12, com 13. Queridos, o tempo tem desumanizado a nossa existência. O tempo é desumanização. Os irmãos aí mais antigos vão lembrar. Quanto tempo tem? Quantos dias a gente tem mesmo? Por semana? Quantos dias no mês? 30 ou 31. O ano? 365 dias. Quantas horas no dia? 24. Olha o que no passado a gente tinha encontro, reuniões de pais e mestres nas escolas. Isso acontecia, os irmãos mais antigos aí. Quando que tinha reunião de escola? Quantas vezes por mês? Às vezes nenhuma vez por mês. Era só bimestral, né? Então quando encerrava um ciclo, um bimestre, tinha as reuniões bimestrais. E ali você discutia o comportamento do seu filho, você discutia as notas. De repente a menina começou mal criado, mal comportado em sala de aula, mas depois ele foi se ajustando, passou 2 meses, a professora já equalizou a classe, etc. e tal. Encontros mensais ou bimestrais. E reuniões de trabalho, quando que acontecia? Só dentro do horário comercial. Alguém marcava a reunião 9 horas da noite? Alguém marcava a reunião de escritório 10 horas da noite? Você trabalhava de repente no centro e morava aqui na Zona Sul, em outro bairro. Eu moro lá na Zona Leste, trabalhei muito tempo aqui na Zona Sul. Você não tinha reuniões 10, 11 horas da noite, sábado e domingo, para quem trabalha no horário comercial? E não existia. E as discussões familiares? Quando que tinha? Nos casamentos e nos velórios. As famílias não viviam um dentro da casa do outro, com raras exceções, né? Eu digo família mais extensa, vários tios, vários primos, tal. E os assuntos de igreja? Quando é que a gente discutia assunto de igreja? Nas reuniões de ministério, que era marcado uma vez por semana, uma vez por mês, apenas no domingo, e olha lá, os assuntos acadêmicos, pendências com o chefe, quando que isso acontecia? E agora, querido? Deixa eu ver quantos, eu vou ver aqui, vou ligar aqui, vamos fazer um teste. Quantos grupos você tem? Quem tem mais do que 5 grupos? Mais de 10. Aí o grupo do trabalho apita alguma coisa, você vai e olha. Aí o teu momento de descanso,
Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo, me ajuda? Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. E o que Deus fez no sétimo dia? Deus descansou. Agora a gente não descansa. Os assuntos da igreja estão lá: grupo do Ministério de Louvor, grupo do Ministério Infantil, grupo da administrativo, grupo de missões, grupo das mulheres, grupo dos homens, grupo dos casais, grupo dos solteiros. E você faz parte de todos os grupos. Até que está pouco, eu estou com 53 mensagens pendentes. 53. Queridos, eu tenho uns, eu vou ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu tenho 30 grupos aqui no meu. 30 grupos. Eu tenho 30 grupos. Nenhum. Eu tenho 2 grupos que notificam, que apitam. É o meu grupo da minha família, eu, minha esposa e meus filhos. E o grupo dos pastores da igreja, que nós somos em 3. E esses 2 grupos eu dou atenção se apitar o resto. Tem irmão que diz assim: pastor, eu mandei mensagem para o pastor na quarta-feira. Eu não mando. Se alguém quiser falar alguma coisa urgente comigo, vai me ligar. De domingo eu não ligo o meu celular. Estou falando sério, de verdade, eu não ligo. As pessoas querem resolver problema de culto, eu estou na igreja. Vai lá e me procura. Eu não ligo. Os grupos de empresa, e eu trabalho em 2 lugares diferentes, e eu não acesso fora do meu horário de trabalho. Olha, eu te avisei, você não viu? Eu não. Ah, mas você tinha que trazer. Eu falei: quando for assim, avisa. Me liga. Ah, mas era importante. Então, mas meu horário de trabalho é esse. Eu não vejo. Eu consegui criar essa disciplina. E os irmãos podem ligar para os irmãos lá da igreja, porque tem um monte de gente que tem bronca de mim, porque eu não respondo mesmo. Eu não respondo. E não é uma coisa que me faz mal. Faz mal para quem me manda mensagem. Para mim, não me faz mal. 2 grupos apitam. Se minha mulher e meus filhos mandar uma mensagem, vai notificar. Se os outros 2 pastores da igreja me mandarem uma mensagem, vai notificar. E a gente tem por cultura, ninguém fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não manda esses negócios. E dos 30 grupos, os 2 que eu mais frequento são os grupos de zoeira, que eu entro para dar risada. Eu tenho 2 grupos que é só de babaquice. É só de brincadeira. Esses são os que eu mais entro. Os que eu dou mais risada. Por exemplo, hoje que meu time ganhou do São Paulo, quando eu cheguei em casa, aí tem um grupo dos meninos da igreja, que a gente joga futebol e tal, e tem um grupo da zoeira. Aí ali, eu vou me divertir zoando com alguns irmãos. Querido, quem manda em você? Esse meu celular, ele vai para 3 anos e meio. Eu estou pedindo a Deus que ele dure pelo menos mais 1. Os celulares também não duram, porque até as máquinas têm necessidade de descansar. Sabe como eu carrego meu celular? Desligado. E dura mais. Tem gente que carrega o celular, trabalhando com ele, usando ele, falando. Queridos, eu trabalhei muito tempo em empresa de tecnologia. Tem alguém aqui da área de TI? Eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia. Prestava serviço para bancos e para as redes de cartões de crédito, Visa, Mastercard. O SLA, o nível de contrato de serviço, era
de 99,998% de estabilidade. O sistema tinha 0,02 para ser feitas as manutenções. Quando a gente precisava fazer manutenção do sistema, a gente duplicava ele, fazia um espelho, fazia uma cópia, deixava um sistema em paralelo para ir consertando, para ir fazendo manutenções e incrementos, upgrades, etc. Porque o sistema não suportava, precisava parar. As máquinas precisam parar. E nós, seres humanos? Queridos, todas essas discussões tinham um tempo determinado. Tinha um tempo determinado. Agora não tem mais tempo. Sempre correndo. Você está sempre atrasado, sempre com pressa. Querido, você está correndo de quem? Você está correndo do Cronos. Vamos voltar a imagem para você lembrar quem é Cronos? Você está correndo do Cronos, o devorador. Está sempre correndo. Está correndo de quem? Está correndo para onde? Querido, quantos aqui são pais e mães? Se eu e você partíssemos hoje, pelo que nós seríamos lembrados? Nossa, meu pai trabalhava muito. É muito pouco. Nossa, minha mãe trabalhava muito. Eu sempre lembro da minha mãe correndo, cuidando da gente, fazendo bolo, cuidando da casa e tal. É por isso que você quer ser lembrado? Por trabalhar muito. Não estou incentivando ninguém a ser preguiçoso, porque Deus trabalhou. Veja bem, não estou incentivando ninguém a ser preguiçoso. Deus trabalhou 6 dias, mas quando Deus descansou, Ele descansou. Querido, será que você consegue se libertar do Cronos? Senão ele vai engolir você. Ele vai te matar. Se é que já não tem matado o seu relacionamento, tem matado o seu bom humor. Está sempre correndo. Efésios 5,16, o que diz? Vamos lá, todo mundo junto? Remindo o tempo por quantos dias são maus. Trabalhar cada vez mais e mais longe. Mais tempo, mais vezes. A gente trabalha mais longe e mais vezes. Aí você vai dizer assim, não, mas eu trabalho em casa, é muito pior. Quem faz o chamado home work é muito pior. Porque você está dentro de casa, quer o teu ambiente de porto seguro e virou um ambiente, agora, entre aspas, hostil. Você não tem o teu lugar como paz. Estudar cada vez mais. Não, você precisa estar pronto. Você precisa fazer inglês, espanhol, mandarim, japonês, italiano, francês, alemão. Você precisa dominar o Excel, o Word, PowerPoint. Você precisa conhecer de Java, de Oracle, de C. Você precisa conhecer mais. Mas você não conhece nem a você e nem a pessoa que está do teu lado. Tem um projeto da NASA que em 2035 nós vamos para Marte. Está avançando. Nós vamos chegar em Marte, já chegamos na Lua, mas a gente não consegue chegar no coração da pessoa que está do nosso lado. O filósofo Sócrates, século 4 a.C., ele vai dizer assim: conheça-te a ti mesmo. Em primeiro lugar, nós precisamos nos conhecer. Muitos começam o curso. Olha outra coisa que traz depressão profunda, tristeza profunda. Não precisa levantar a mão, para você não ficar constrangido. Quantos cursos você já começou a parar? Pensa. Já comecei a fazer piano, flauta, bateria, violino, técnico disso, técnico daquilo, fiz escolinha de futebol, de vôlei, de handebol, de balé, de jiu-jitsu. As coisas ministeriais. Quantas vezes já começou a ler a Bíblia e não terminou? Foi até Gênesis 6. Quando chegou o dilúvio, você já não avançou mais. Seus irmãos até chorando, né? A gente começa as coisas e não termina. Isso dá uma sensação horrível de derrota. Dá uma sensação horrível de derrota. Querido, comece coisas planejadas e termine em nome de Jesus. Planeja. Ao homem é possível fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Apresenta os teus planos diante de Deus, para não ficar dando murro em ponta de faca, para não ficar correndo atrás do vento.
para não ficar, me perdoem a expressão chula, para não ficar correndo como um cachorro atrás do rabo. Faz planos. Primeiro planeja, depois vai e executa. Olha, falaram que esse curso é bom. Falaram quem? É bom para quem? O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso tem a ver com o teu futuro? Não vai falar que é bom. Para quem? Queridos, começa a coisa, planeja, ora, apresenta diante de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou plantar, mas eu vou colher em nome de Jesus. E a gente fica pelo caminho. Aí compra um carro, faz 1 zilhão de parcelas, paga as 3 primeiras e não aguenta, porque não planejou. Nós precisamos, queridos, não sermos engolidos pelo tempo. Começa curso de língua estrangeira, de música, de culinária, academia. A pessoa está pagando 4, 5 meses de academia, não mudou nada fisicamente. Aí ela diz assim: eu vou lá pessoalmente para ver porque que não está funcionando. Porque está pagando, mas não tem tempo para ir na academia. Como é que eu estou pagando 6 meses de academia e não melhorou nada? Vai lá descobrir. Vai lá. Nossa vida deixa um rastro de tarefas incompletas, sensação de derrota, inutilidade e tempo perdido. Tempo perdido. Querido, a ansiedade e a depressão são correntes, são as correntes do relógio do tornozelo. A ansiedade e a depressão são as correntes do relógio no nosso tornozelo. No passado, René Descartes vai dizer: eu penso, logo existo. Shakespeare, na sua peça famosa, faz a pergunta, né? Ser ou não ser? Eis a questão. A sociedade consumista vai dizer: ter ou não ter? Eis a questão. E a gente está numa fase agora o seguinte: eu faço, logo eu existo. A gente é apresentado, a gente se define pelo que a gente faz. Uma pessoa pergunta quem você é: não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E a gente faz coisa demais para uma vida de menos. Mateus 6, 26 e 27. Esse texto é fenomenal. Esse texto é fantástico. Jesus não estava na Avenida Paulista. Jesus não estava na 25 de março. Jesus não estava na Santa Efigênia. Jesus não estava em Tóquio, Nova York. Jesus não estava numa grande cidade. Jesus está há 2000 anos atrás na Palestina. Povo pastoril, agrícola, povo simples. Jesus manda todo mundo parar e prestar atenção. Observem as aves do céu. Não semeiem nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus chegou para o povo e falou assim: para tudo. Para o que você está fazendo. Os psicólogos têm uma função muito importante na nossa sociedade atual. Eles são grupos que auxiliam. Eu tenho um irmão psicólogo, tenho outros amigos psicólogos. É uma atividade muito importante. Nos cursos que eu fiz, acho que somando tudo, eu fiz uns 2 anos e meio de psicologia, porque um semestre no curso, 2 semestres no outro, sempre teve a psicologia. Importantíssimo no tempo presente. Mas Jesus está dizendo assim: para tudo, observa a criação. Qual foi a última vez, querido, que você parou no parque para tomar vitamina D, para deixar o sol reagir em você, tomar um sorvete? Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer uma caminhada com um amigo, com a amiga, com a esposa, com os filhos. E não é questão de dinheiro, porque a maioria desses parques são gratuitos. Eu não tenho tempo. Às vezes a gente precisa parar, querido, tudo que nós estamos fazendo. Com a nova lei trabalhista, que foi aprovada, você vai poder basicamente vender todas as suas férias. Hoje, por lei, você pode vender só 10 dias. Porque senão tinha gente vendendo uns 30 dias sempre. Sempre vendendo. E você conversa com algumas pessoas e a pessoa fala com certo orgulho: não faz 10 anos que eu não saio de férias.
Faz tanto tempo que eu não saio de férias. Você não devia ter orgulho disso, você deveria ter vergonha. Porque o Deus Criador parou. E você se acha mais importante do que Deus, porque você não para. Querido, eu acho que faz mais de 20 anos que eu não perco nenhuma férias. Nem um dia. E eu faço meus esquemas de férias para tirar depois do feriado prolongado, que deve dar mais dias. Ao invés de 30, dá 34, 35. Você tem cuidado daquilo que Deus te deu de mais precioso? Você, seu corpo, sua mente. Para tudo, observe os lírios, observe a natureza. Querido, põe uma coisa na sua cabeça: quanto mais você faz, mais coisa você vai ter para fazer. Quanto mais você faz, mais coisa você vai ter para fazer. O grande desafio de usar o tempo a nosso favor é de fazê-lo ser o que o tempo tem que ser. Bênção de Deus nas nossas vidas. O tempo tem que ser bênção. Você não pode terminar um dia frustrado. Você não pode terminar uma semana frustrado. Você não pode terminar um ano frustrado, querido. Você não pode terminar a sua vida frustrado. O tempo é único. Sabe quando a gente percebe que a gente está fazendo tudo errado? Quando você vai fazer uma lista e você percebe que você tem prioridades. Prioridade é uma só. Qual a sua prioridade? Qual a sua prioridade? Salmo 90, 12, vamos lá? Ensina-nos. Tá ruim. Vamos de novo. 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. A gente pensa muito na relação do tempo quando a gente vê jovens morrendo, crianças. A gente percebe que a vida passou muito rápido. Mas não deve ser só na morte do outro que o tempo se torna importante para nós. O tempo tem que ser importante hoje, querido. Presta atenção, tá ligado o som aí? Apaga de novo a luz aí, por gentileza. Se tirar tudo o que você faz, você que estuda, você que trabalha em casa ou profissionalmente, você que trabalha na igreja, se tirar essas coisas, o que sobra de você? Quem é você? Sem o que você faz. Quem é você? Como conseguir acessar toda essa informação? Impulsos elétricos. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca, que por sua vez forma a matéria. As células se reúnem, assumem uma forma, se evoluem, reformam, não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas expostos. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são a unidade de medida e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme um carro correndo em uma estrada, acelera a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo dá legitimidade à sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos. Sem o tempo, nós não existimos. Você vai um dia deixar de existir, ao menos nessa existência física. Pelo que você vai ser lembrado? Pelas quantidades
coisas que você fez? Queridos, para a gente terminar, o tempo é bênção de Deus. Tem muita gente triste, muita gente frustrada, muita gente cansado e sobrecarregado. E não tem nada a ver com o inimigo. O inimigo até tirou férias. Porque você já se impôs tantas coisas, o inimigo olha para você e fica com dó. Ele fala assim, eu nem vou tentar esse infeliz aqui, porque ele já mesmo resolveu toda a questão, né? Você se coloca tanta coisa. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas coisas. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós temos um grande adversário além do diabo. Nós temos um Deus perverso. Só que esse Deus está mais perverso na nossa geração do que em outras. Será que parte da sua tristeza, parte da sua angústia, é porque você está correndo atrás do vento? Às vezes, eu encontrei, isso é um fato real, eu encontrei um jovem que estava afastado da nossa igreja fazia um tempo, e encontrei com ele no metrô. E eu comecei a conversar com ele, e ele falando das suas frustrações e tal, né? Ele, não, pastor, não, eu não tenho nada. Meus amigos têm carro, tem gente que já tem faculdade, tem isso e aquilo, e eu não tenho nada. Eu dei uma medida nele assim embaixo e falei, quantos anos você tem? 21 anos. 21 anos. E estava destruído porque não tinha nada. Para vocês que são mais jovens, você pode conversar com a turma aqui, mais velha, vocês vão descobrir o quanto a vida se torna mais interessante. Como a gente consegue fazer uma leitura da vida diferente. Depois dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, cada passagem, a vida se torna de uma maneira diferente e interessante. Não queira burlar o tempo. Aí a gente vê meninos e meninas aí também arrasados, porque não passaram no vestibular para medicina, para engenharia, para direito, com 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Ah, mas eu já tentei 3 vezes. Tenta de novo. Tenta outra vez. E se não for isso para a sua vida, faz outra coisa. Não vai ficar desesperado porque um papel não deu o resultado que você queria. E Deus está dizendo algo muito mais profundo a respeito da sua vida, dizendo que você foi feito imagem e semelhança dele. E você está desesperado porque não comprou o carro, a casa, porque o tempo não foi favorável. O tempo vai te engolir se você não dominar ele. Querido, o que você precisa fazer para dominar o tempo? Sair das redes sociais, como as duas irmãs fizeram? Saia. Tira todas as notificações do seu celular, tira. Desligar o celular um período do dia, para você voltar a ser você, faça isso. Olha, nesse horário do dia eu não vou ligar meu celular. Essa semana, depois que eu vi as primeiras vezes as notícias, eu me recusei a ficar ouvindo a quantidade de informações sobre a... Eu me recusei. E não deixei em casa a gente ficar assistindo. Porque aquilo não ia fazer bem. Se eu ouvir a mesma notícia sobre Suzano, Brumadinho, sobre o que aconteceu na Nigéria, na Austrália, sobre o que aconteceu no CD do Flamengo, se eu ouvisse aquela notícia 1 zilhão de vezes e mudasse a vida de uma das vítimas, eu ouviria. Mas não vai mudar. O que aquilo vai fazer mal para mim? Você consegue ouvir o Datena e o Bach jantando, me perdoe. Você está fazendo mal para a sua vida.
Você está usando mal o tempo. Você está tornando o seu tempo angustioso, angustiante. O tempo está angustiante. Você jantando e vendo aquilo. Não dá, querido. Não dá. O que você está fazendo com o seu tempo? Ah, mas se eu não atender meu chefe, ele vai brigar comigo. Ele vai brigar com qualquer outra coisa amanhã, não vai? Não vai brigar? Então, vamos aguardar ele brigar amanhã. Não, mas se eu não respondesse o pastor agora, né? Querido, o culto vai acontecer do mesmo jeito. Ah, eu preciso mandar as multas. Então mande no dia certo. Não precisa ficar os irmãos. E aí, já mandou? Tal, todo mundo cumpra as agendas. Se todo mundo cumprir a agenda, a gente não precisa ficar se autopoliciando constantemente. Queridos, ou o Cronos te domina, ou você domina ele. Mas o Kairos, que é um tempo abençoador, só acontece quando a gente matar o Cronos das nossas vidas. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser responsável com os seus horários, com as suas agendas. Isso quer dizer que você vai dominar elas. Inclusive dizer não. Cadê a cena? Quantas vezes eu te disse não? Você tentou várias datas comigo, né? Eu disse não várias vezes. E eu não tenho problema nenhum dizendo. Eu dou aula para muita gente. Somando os alunos do colégio e do seminário, eu tenho mais de 350 alunos. Eu não sei porquê, mas muitos deles gostam de mim. E me convidam para um monte de coisa. Tem aluno que eu consigo atender depois de 4, 5 anos. E eu vou continuar dizendo não. Porque eu tenho outras prioridades. Meu casamento, meus filhos, eu. Baixe sua cabeça um instante.